Pela grandeza da pátria e a paz mundial, declaro aberto o Fórum Luso-Brasileiro neste ano leonístico 2020-2021. O Distrito LC1 sente-se feliz de tê-los todos conosco, a comunidade luso-brasileira, e participar deste evento de grande importância para a nossa comunidade. Em especial, gostaria de nominar os companheiros de colegiado, o governador Carlos, da região norte de Portugal, e o governador Campino, da região sul, companheiros nossos do treinamento em St. Charles. Convido para fazer a invocação a Deus a companheira Leão Sueli Silva, do distrito LC1. Senhor, Tu em que se exprime o acordo profundo do Pai e do Filho, Tu és a paz divina em pessoa. Vem partilhar conosco essa paz profunda, pondo-nos em harmonia com Cristo e com o Pai. Vem fazer-nos saborear a paz íntima da concórdia de nosso ser com Deus, que é também com nós mesmos. Tu que difundes a paz, faz de nós mentores da paz, espíritos conciliadores e corações generosos no amor do irmão. Que o nosso fórum tão fraterno, mais uma vez, tenha a Tua presença e transcorra na Tua paz. Assim seja. Estimadas companheiras, estimados companheiros, bem-vindos ao Fórum Virtual Lions nos países de língua portuguesa. Uma saudação ao companheiro governador Carlos Eduardo Scheffer, que quando abordámos o tema deste fórum na nossa formação em fevereiro em St. Charles, de imediato disse que sim e tudo estava pensado para ser feito em Portugal. Mas infelizmente, pelas condicionantes que todos conhecemos, não é possível. Permitam-me um agradecimento muito especial ao companheiro João Roberto por todo o seu trabalho no desenvolvimento deste fórum, pois é graças à sua perseverança e organização que hoje aqui estamos reunidos a conversar sobre a importância do Lions e os direitos humanos. Quero também deixar uma saudação a todos os companheiros governadores do Brasil e neles cumprimentar todos os companheiros aqui presentes. Quero também saudar os nossos companheiros de Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E por último, não posso deixar de saudar também os nossos companheiros de Portugal aqui presentes. É uma honra para mim, enquanto governador do Distrito Centro-Norte de Portugal, fazer parte desta família, onde todos falamos a mesma língua, tanto de idioma como de sentido de serviço para com a comunidade, pois a nossa família Lions é universal. Não me quero alongar, deixo votos que os trabalhos do Fórum sejam proveitosos e um bem-ajam para todos. Até já. Boa noite ao painel, muito boa noite, caríssimos companheiros e irmãos. Sou o governador do Distrito 115 Centro-Sul, Portugal, neste ano leonístico 2020-2021, João Campino. Cumprimento na pessoa do companheiro governador do Distrito LC1, Carlos Eduardo, todos os que fazem parte não só da mesa, como todos os companheiros e irmãos desta grande comunidade lusófona que dá pelo nome de CPLP. Consta nos objetivos de Lions, Clube Internacional, criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra, unir os clubes por laços de amizade, bom companheirismo e compreensão recíproca. É o que se pretende com iniciativas como esta. Há sempre experiências a aprender. Dou-vos, pois, os parabéns pela brilhante iniciativa que reúne todos estes países lusófonos que, por certo, irão enriquecer esta videoconferência. Como o nosso querido companheiro Melvin Jones não estará neste momento, esteja onde estiver, contente, feliz por ver a continuidade da sua brilhante ideia, da sua brilhante obra. Companheiras, companheiros, muito êxito para estes dias de companheirismo e ensinamentos que iremos usufruir. De Portugal, Distrito 115 Centro-Sul, um grande abraço fraterno de companheirismo. Muito obrigado.
prazer que nós nos dirigimos a todos os companheiros integrantes do Lions e outras organizações que nos assistem nesse momento para dar um panorama geral sobre a realização desse nosso fórum virtual do Lions nos países de língua portuguesa. Lions é a maior organização de serviço do mundo, presente em 214 países e, naturalmente, dentro desse conjunto, os países da comunidade lusófona têm um papel preponderante. O Brasil, Portugal e todos os países da África portuguesa e Timor-Leste integram essa comunidade que tem marcado realmente grandes realizações. O nosso evento hoje coincide com a data do Universal dos Direitos Humanos. Nessa data, 10 de dezembro, foi lançada, oficializada como o Dia dos Direitos Humanos, Dia Internacional dos Direitos Humanos. E nada melhor do que Lions, que sempre se dedica ao campo dos direitos humanos, fazer essa homenagem e concretizar esse nosso fórum. O fórum será dividido em 2 dias. Esse dia 10 de dezembro de 2020, teremos uma primeira parte, já tivemos a abertura pelos governadores dos nossos distritos anfitriões e tivemos também a oportunidade de receber sempre as bênçãos da nossa, que ocorrem em todas as sessões de Lions, da nossa invocação a Deus. Nós temos também esse fórum, a dedicação como patrono ao companheiro Fernando Mota, ex-governador do distrito LC1 do Rio de Janeiro, e que tinha um laço forte de relacionamento com Portugal. Por essa razão, foi escolhido como patrono desse fórum. Na realidade, nós estamos fazendo já o que corresponde ao 5º fórum, o primeiro virtual, mas que dá sequência, os fóruns dos países de língua portuguesa, dá uma sequência ao que foi iniciado há muitos anos atrás, o Fórum Luso-Brasileiro. O Fórum Luso-Brasileiro existiu e existe ainda oficializado, mas que teve uma descontinuidade. Então, em 2013, foi aprovado pelo Distrito LC1 a realização dos fóruns da língua portuguesa. E assim, a cada 2 anos, vem sendo realizado, esperamos no próximo ano ser realizado em Portugal, como já tem sido trabalhado já há algum tempo essa programação. Mas o fórum terá, inclusive, a participação de vários convidados e a participação de ex-diretores internacionais, do nosso atual diretor internacional, e também culminará amanhã com a fala do nosso presidente internacional, que muito nos honra ter mandado sua mensagem e teremos o prazer de ouvi-lo e ver ele falando sobre a importância e a relevância dos direitos humanos. Nós queremos agradecer a todos vocês que estão participando. Nós temos pessoas de todo o Brasil, Portugal, pessoas da África portuguesa, temos inclusive uma contribuição também de países que não integram a comunidade, mas que são regiões que falam português, como é o caso da Índia, a região de Goa, que terá, inclusive, nesse dia de hoje, também uma exposição sobre a relevância, sobre os esforços da manutenção da língua portuguesa em todo o mundo. Vamos ter, no dia de amanhã, um outro momento que eu vou ter a oportunidade de estar junto com vocês novamente sobre a relevância da língua portuguesa, mas nesse dia de hoje as ações são focadas especialmente nas ações dos direitos humanos. E temos o prazer de ter um brilhante conferencista que vai nos abrilhantar após essa cerimônia de abertura, mas todo esse trabalho é fruto de uma equipe, de um time que participam, amigos, companheiros do Instituto de Desenvolvimento da Liderança. É um comitê que se dedica fortemente a essas ações. Então, nós queremos, nesse primeiro momento, dizer que durante essa sessão os microfones estarão fechados, teremos naturalmente, ao término das exposições, a oportunidade da interação, de todos os companheiros manifestarem, apresentarem suas colocações,
E, ao término do nosso fórum, nós teremos uma carta de intenções com as conclusões desse nosso encontro. Então, nós queremos, agradecendo ao governador Carlos Eduardo Schaeffer, que nos designou de comum acordo com com os companheiros de Portugal, para coordenarmos essas nossas ações. E temos certeza que será proveitoso. Eu acho que é importante nós aproveitarmos esse momento virtual. Infelizmente, a pandemia nos afastou fisicamente, mas nos uniu muito pelos laços das comunicações virtuais. Avançamos muito nesse período e temos esperança que possamos, em breve, estarmos podendo nos abraçar novamente fisicamente. Mas, enquanto não é possível, vamos agindo pelos meios virtuais e dizer realmente da alegria de centenas de pessoas estarem participando desse nosso fórum. Bom fórum para todos e o prosseguimento das ações estará sendo conduzido no processo natural de comunicação virtual. Um abraço e até breve. Parecia-me fácil falar do companheiro Fernando Mota, mas não é assim tão fácil. Quando se gosta de uma pessoa, se conhece a pessoa, e se gosta exatamente porque se conhece, e se conhece uma pessoa como o Fernando Mota, não é assim tão fácil. Sendo ele uma pessoa simples, ou parecendo ser uma pessoa simples. Era muito genuíno, muito autêntico. E quando nos encontramos em 2011, por iniciativa dele, ele tinha sido eleito segundo vice-governador e quis conhecer o segundo vice-governador do distrito que abrangia Lisboa. E, por acaso, não era um segundo vice-governador, era uma segunda vice-governadora, que era eu. E foi assim que nós fizemos o nosso primeiro encontro. Cheio de ideias, cheio de projetos, para quando fôssemos os dois governadores, no mesmo ano. Mas não aconteceu assim, porque tal como aconteceu com ele, que só à quarta vez é que ele tinha conseguido obter a confiança dos companheiros para ser eleito como segundo vice-governador, também eu tive o meu percalço e, portanto, de segunda vice-governadora, eu não passei para primeira vice-governadora. Não é habitual, mas aconteceu. Aconteceu e a primeira pessoa, que estava mais longe, mas a primeira pessoa que se manifestou solidária comigo nesse momento de perplexidade, foi o companheiro Fernando Mota. E quando, em 2013, veio a Portugal novamente para comemorar com Portugal o leonismo português, que estava a fazer os seus 60 anos. O primeiro clube da Península Ibérica é o meu clube. Ele veio e convidou-me a mim e ao meu marido que também já tinha sido governador em Portugal, embora italiano, e tendo entrado nos Lions em Itália, em Milão, na sua cidade natal. Fomos à sua convenção em Itaipava. E foi um deslumbramento, porque foi um outro leonismo que eu conheci. Eu não digo que seja o leonismo brasileiro, mas foi o leonismo do distrito LC1. E tendo à frente, nesse ano, magnífico, o companheiro Fernando Mota. A sua energia contagiante, o seu entusiasmo, a sua criatividade, escondiam, no fundo, também uma depressão que nós nunca demos conta, mas que estava lá e que, infelizmente, o levou. Levou a ele, mas ficou o seu entusiasmo, a sua autenticidade, a sua amizade, o seu valor de homem e de lion. E eu estou-lhe tão agradecida. E fico muito feliz por ver que pensaram que ele seria a pessoa que poderia ser eleita como patrono deste nosso encontro luso-brasileiro. Nós precisamos muito de darmos as mãos. Neste ano especial de pandemia que assola o mundo todo
e muito especialmente o Brasil e agora também muito Portugal. Vamos, com certeza, lembrar sempre Fernando Mota, e não são palavras feitas, é o coração a falar. Queridos participantes do Fórum Virtual do Lions, de países que falam a língua portuguesa, quero agradecer aqui a todos, principalmente aos organizadores, por essa homenagem que está sendo feita ao inesquecível Fernando Mota, meu marido, que nos deixou tão cedo, né? Mas deixou um legado muito grande por todo lugar por onde passou. Eu e meus familiares estamos muito agradecidos por essa homenagem que está sendo prestada hoje ao companheiro Fernando Mota. E agradecer principalmente as palavras tão lindas, tão certas de como foi o Fernando Mota, proferida pela companheira Maria Tereza Dávila, nossa grande amiga do Lions, lá de Portugal. Fernando, que era uma pessoa, filho de portugueses, não podia deixar de ser homenageado neste momento. Agradeço muito, agradeço o João Roberto, que lutou por esse momento de fazer essa homenagem ao Fernando. Agradeço a todos vocês, agradeço mesmo. Estou muito emocionada e quero deixar aqui uma certeza para vocês, que eu vou honrar o nome do Fernando na minha gestão, que começa em julho do ano que vem. Vamos fazer uma gestão bem profícua. Muito obrigada e um beijo no coração de vocês. A Conferência Magna é sobre o Lions e os direitos humanos. O Dia Internacional dos Direitos Humanos é assinalado pela comunidade internacional a 10 de dezembro, para comemorar a data da adoção, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos Humanos por parte da Assembleia das Nações Unidas. Os Lions estiveram presentes na Constituição da ONU, tendo ajudado na elaboração da Carta das Nações Unidas, iniciando um vínculo duradouro, tendo atualmente assento permanente na ONU, bem como o Dia de Lions nas Nações Unidas. A formação básica do nosso palestrante se deu nos colégios Anglo-Americano e Melo de Souza, tendo-se bacharelado pela Faculdade de Direito da então Universidade do Estado da Guanabara, no qual obteve prêmio por ter sido o primeiro colocado em todas as séries do curso, com a maior média final já alcançada naquela academia, onde obteve também os títulos de doutor em Direito e de livre docente. Lecionou como professor titular na UERJ, na Universidade Santa Úrsula e na Fundação Getúlio Vargas. Advogado militante até sua posse no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. No âmbito das letras, é autor, dentre outros, dos livros Comentários à Constituição Federal, de 1988, bem como de artigos e pareceres publicados em diferentes revistas jurídicas, entre as quais a Revista Forense de Direito Administrativo e de Direito Público. Foi agraciado com o Colar do Mérito Judiciário, outorgado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Associado do Lions Clube Rio de Janeiro Mater, desde 1 de março de 1980, é acadêmico da Academia de Letras, Artes e Ciências de Lions Clubes, onde ocupa a cadeira número 19, Humberto de Campos. Convidamos o companheiro Sérgio de Andréa Ferreira para nos abrilhantar sobre o tema Lions e os Direitos Humanos. Autoridades leonísticas, companheiros de Lions. O reconhecimento e a proclamação da existência de direitos humanos, com suas raízes na antiguidade e através de várias eras da história, remontam à concepção de direito natural, levando à identificação de direitos íncitos
ao ser humano e que precedem a própria organização político-estatal, pairando acima das leis constitucionais, às quais haverão de respeitá-los. São citados como documentos representativos dessa evolução afirmativa dos direitos humanos, devendo sempre considerar-se as peculiaridades de cada quadra histórica, a Magna Carta de 1215, o Bill of Rights de 1689, a Declaração de Direitos da Virgínia e a Declaração de Independência Norte-Americana, respectivamente, de 12 de junho e de 4 de julho de 1776, e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, na França, de 1789. Na Declaração de Independência consta, como verdades evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre eles estão o direito à vida e a liberdade em busca da felicidade. Na mesma linha, a Declaração Francesa afirma que o fim de toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. A Declaração Universal dos Direitos do Homem foi aprovada em resolução da terceira sessão ordinária da Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, na data de 10 de dezembro, que por isso é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. Ainda no rescaldo da barbárie da Segunda Grande Guerra Mundial, os países formalizaram a pronúncia da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos, iguais e inalienáveis, como fundamento da liberdade, da justiça e da paz do mundo. O respectivo artigo 1º preceitua que todos os homens nascem livres e iguais. E nas disposições em sequência, arrolam-se direitos, em desdobramento ao que anuncia o artigo 3º. Todo homem tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal. São enumerados os direitos de ordem individual, abrangendo a repulsa à escravidão ou servidão, ao tráfico humano, à tortura, à prisão arbitrária, às restrições de raça, à afirmação do direito à propriedade, às liberdades de religião, de pensamento, de opinião e expressão e de locomoção. A esses somam-se os direitos de ordem política, a começar pelo de participação do governo, pelo acesso à justiça e aos serviços públicos. Mas já sob o influxo da pioneira Constituição Mexicana de 1917, da Revolução Russa daquele mesmo ano e da Constituição de Weimar, promulgada no pós-Primeira Guerra Mundial, em 1919, a Declaração da ONU aduz os direitos sociais. É que a igualdade jurídica formal, presente desde o nascimento do ser humano, exige sua complementação com a igualdade material, também indispensável desde o nascer, porquanto já então, concretamente, se vão evidenciando as diferenças, as desigualdades. Destarte, igualmente desde o início de sua vida, como prescreve o artigo 22 da Declaração, todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais, indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade.
Indicam-se como direitos da pessoa humana, por exemplo, aqueles ao trabalho e a uma remuneração justa e satisfatória, que assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Mais ainda, todo homem tem o direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos, assim como aos serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice. A socialização do direito informa as constituições modernas, as quais dão configuração ao Estado democrático, social de direito. A Constituição portuguesa bem caracteriza o conteúdo da democracia social em seu artigo 2º. A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no respeito e na garantia de efetivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência de poderes, visando a realização da democracia econômica, social e cultural e o aprofundamento da democracia participativa. A Constituição brasileira também fundamenta a República na dignidade da pessoa humana, buscando a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, de uma verdadeira sociedade fraterna. No corpo dessas cartas políticas estão assegurados os direitos e deveres fundamentais, inclusive os de natureza social. O artigo 4º, 2º do texto constitucional brasileiro erige como princípio basilar das relações internacionais mantidas pelo país o da prevalência dos direitos humanos. A grande conquista foi a de superar o sentido meramente programático dos direitos sociais, o que ocorria em regimes constitucionais precedentes, passando a dotá-los de efetividade e munindo os cidadãos de instrumentos jurídicos, inclusive judiciais, para a obtenção da satisfação dos mesmos. Outra grande conquista foi a do reconhecimento da personalidade jurídica internacional da pessoa humana, que passou a ter legitimidade para reivindicar os direitos que lhe são inerentes, inclusive em face de seu próprio Estado, conferindo-lhe a tutela internacional dos direitos humanos como cláusula pétrea do direito das gentes. Surgiram a Corte Europeia, a Interamericana e a Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Na sociedade, fora do universo estatal, que abriga os direitos políticos, os quais asseguram a participação do cidadão no poder, assim como as garantias individuais, que estabelecem uma barreira aos abusos governamentais, e diverso do espaço de natureza econômico-financeira em que se situa o mercado, identifica-se nicho específico, que é o dos direitos sociais já referidos. Nele atuam, como protagonistas, o próprio Estado, no cumprimento de sua tarefa fundamental, assim declarada pela Constituição de Portugal: promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a igualdade real entre os portugueses, bem como a efetivação dos direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas econômicas e sociais. E, ainda, como protagonista, a sociedade civil organizada,
palco de entidades de naturezas diversas, sindicatos, associações de classe, aquelas defensoras de minorias, assim como as instituições sociais, hoje em grande variedade, ONGs, organizações da sociedade civil. Na multissecular tradição luso-brasileira, desenvolveram os estabelecimentos tais como Santas Casas de Misericórdia, beneficências, como a própria beneficência portuguesa, as casas de socorros, asilos, casas de caridade, fundações. É esse o nicho, o campo, em que há mais de um século atuam os clubes de serviço, dentre os quais o maior, o Lions. Nessa condição de clube de serviço, tem natureza e características próprias, que o diferem das outras instituições sociais. Longe das ideologias e dos sectarismos, despido das finalidades econômicas e lucrativas, é o Lions classificado no campo jurídico como associação. Mas, diversamente da figura ordinária dessa espécie de pessoa jurídica, seu núcleo é o sócio, pois que a atuação deste, em ambiente de confraternização, de convergência e de união de esforços, é que permite concretizar o propósito institucional maior, que é o de servir a coletividade. Sem o agir pessoal, esse fim não é atingido, de tal modo que a organização das entidades leonísticas, de suas fundações de apoio, são elementos de suporte à individualidade proativa em regime de conjunção de ações. Com base na pessoalidade, cuja efetividade se potencializa pela conjugação dos vários atores, é que se realizam os projetos, as campanhas, num serviço de interesse coletivo revestido de relevância pública. Na preservação da saúde ocular, no socorro às catástrofes, epidemias e pandemias, como a Covid-19, no controle do diabetes, na assistência aos jovens, na promoção da cultura, o Lions atua socialmente no sentido mais nobre e puro do termo caridade, a significar não a esmola, mas o amor ao próximo, como reflexo do próprio amor a Deus, conferindo eficácia a esse sentimento. Estamos às vésperas do Natal. O espírito natalino perpassa toda a sociedade que se põe fraterna. Lembremos que em suas assembleias e reuniões, expressão da irmandade que o forma, o Lions, antes de tudo, invoca Deus. E este, quando se fez homem, veio para servir. Reproduzamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 20, versículos 25 a 28. Vós sabeis que os príncipes das nações têm o domínio sobre elas, e que os grandes as governam com autoridade. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser ser entre vós o maior, seja vosso servidor, e o que quiser ser entre vós o primeiro, seja vosso servo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para a redenção de muitos. Em um ambiente lusófono, fixemo-nos na palavra servir, que é o entregar-se a uma causa, trabalhar pelo atingimento de uma meta. É assim que a família leonística cumpre o mandamento maior do amor ao semelhante e se faz fiel ao exemplo divino de servir. E, desse modo, concretiza a prossecução de seu superior mistério, de agente de satisfazimento de direitos humanos, diante das hipossuficiências, das carências, da exclusão social. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar inicialmente o governador do Distrito LC1,
nosso companheiro Carlos Eduardo Schaeffer, ao PDG João Roberto, organizador desse evento, aos nossos expositores, nosso diretor internacional, Marciano Silvestre da Silva, ao PID Luiz Geraldo Figueira, à PID Rosana Genck, ao PID José Maria Gorgulho e ao PID Joaquim Borralho. Quero também cumprimentar, em memória, o meu companheiro do Colegiado de Integração, PDG Fernando Mota. Quero também agora cumprimentar todos os nossos companheiros, companheiras, domadoras, léus, castores, amigos todos. Agradecemos o convite para participar do Fórum Virtual do Lions dos países da língua portuguesa. Fato inédito e pela primeira vez, graças à pandemia, que nos obrigou a utilizar a técnica da comunicação virtual para podermos realizar os nossos encontros, a desenvolver as nossas atividades de prestação de serviço, é que também, hoje, estamos juntos, irmanados pela língua portuguesa, para refletirmos a respeito das ações do Lions no campo dos direitos humanos. Tema esse de fundamental importância para compreendermos a filosofia do nosso movimento e que será brilhantemente desenvolvido pelos nossos expositores, diretor e diretores internacionais, com grande vivência no leonismo mundial. Surgimos em 1917, no período após a Primeira Guerra Mundial, onde o mundo sofria algozes efeitos de uma guerra, onde os princípios dos direitos humanos, que servem para proteger, garantir, respeitar o ser humano, estava sucumbindo. Aí vem o movimento leonístico, a fim de assegurar e resgatar às pessoas o direito de levar uma vida digna, com acesso à liberdade, ao trabalho, à terra, à moradia, à educação e à saúde. Tudo isso foi expresso nas letras que formam a palavra Lions: liberdade, igualdade, ordem, nacionalismo, serviço. Portanto, companheiras e companheiros, os direitos nascem do reconhecimento do valor e da dignidade da pessoa humana. E é para isso que servimos na diversidade e na bondade, para fazer que pessoas que não se sentem sintam-se gente como a gente. Muito obrigado e que tenhamos um excelente evento. Sou o diretor internacional Marciano Silvestre. Saúdo a todos os participantes deste fórum virtual dos Lions Clubes dos países de língua portuguesa, que tem como tema Lions e os direitos humanos. Agradeço a oportunidade de compartilhar com vocês. Agradeço ao governador do Distrito LC1, anfitrião do fórum, DG, companheiro Leão Carlos Eduardo Moreira Ramos Schaeffer. Agradeço ao PDG, companheiro Leão João Roberto Moreira Alves, coordenador deste fórum. Direitos humanos. Direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. São direitos civis e políticos e temos como exemplos direito à vida, à propriedade privada, à língua materna, liberdade de pensamento, de expressão, de crença, igualdade formal, ou seja, de todos perante a lei. Direitos à nacionalidade, de participar do governo do seu estado, podendo votar e ser votado, entre outros, fundamentados no valor liberdade. Direitos econômicos, sociais e culturais, temos como exemplos, direitos ao trabalho, à educação, à saúde, à previdência social, à moradia, à distribuição de renda, entre outros, fundamentados no valor da igualdade de oportunidades. Direitos difusos e coletivos. Temos como exemplos direito à paz, direito ao progresso, autodeterminação dos povos, direito ambiental, direito do consumidor, inclusão digital, entre outros, fundamentados no valor fraternidade.
A Declaração Universal dos Direitos Humanos da ONU, Organização das Nações Unidas, afirma que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos, dotados de razão e de consciência. Devem agir uns com os outros em espírito de fraternidade. A ideia de direitos humanos tem origem no conceito filosófico de direitos naturais, que seriam atribuídos por Deus. Alguns sustentam que não haveria nenhuma diferença entre os direitos humanos e os direitos naturais, e veem na distinta nomenclatura etiquetas para uma mesma ideia. Outros já argumentam ser necessário manter termos separados para eliminar a associação com características normalmente relacionadas com os direitos naturais, sendo John Locke talvez o mais importante filósofo a desenvolver esta teoria. As teorias que defendem o universalismo dos direitos humanos se contrapõem ao relativismo cultural, que afirma a validez de todos os sistemas culturais e a impossibilidade de qualquer valorização absoluta, desde um marco externo, que, neste caso, seriam os direitos humanos universais. Entre essas duas posturas extremas, situa-se uma gama de posições intermediárias. Como podemos notar, Lions International, nos seus propósitos, código de ética e missão, está em consonância com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O Lions Clube Internacional esteve na gênese da criação da ONU, a Organização das Nações Unidas dos Direitos Humanos, adotada pela ONU em 10 de dezembro de 1948. Aliás, é o Dia Internacional dos Direitos Humanos. E o Lions Internacional mantém uma intensa relação na defesa dos direitos humanos e programação de paz entre as nações. Os Lions Clubes estiveram presentes na Constituição da ONU, tendo ajudado na elaboração da Carta das Nações Unidas, iniciando um vínculo duradouro, tendo atualmente assento permanente na ONU, bem como o Dia do Lions nas Nações Unidas. E é a única entidade de serviço humanitário que tem assento permanente na ONU. Uma atividade que tem a ver com a paz e os direitos humanos, Lions Clube Internacional promove o concurso internacional do Cartaz da Paz. Por mais de 3 décadas, os Lions Clubes de todo o mundo têm patrocinado um concurso de arte muito especial em escolas e grupos de jovens. Criar cartazes sobre a paz dá às crianças de todo o mundo a chance e a oportunidade de expressar suas visões da paz e inspirar o mundo por meio da arte e da criatividade. E o mais importante é que naquele momento milhares de crianças estão conectadas pensando na paz e se conscientizando quanto à sua grande importância para a humanidade. A entrega do prêmio ao grande vencedor do concurso de cartaz sobre a paz ocorre numa sessão especial na ONU no Dia do Leonismo. No movimento leonístico, caminha lado a lado, o movimento leonístico caminha lado a lado com os direitos humanos. Não tem distinção de cor, raça, nacionalidade, religião ou opção de vida. Os leões convivem fraternalmente em 210 países, praticando a bondade, e a causa do sucesso do leonismo nesses 103 anos foi o trabalho solidário desinteressado, servindo ao próximo eu necessitado, sem esperar recompensa, sem distinguir nações e pessoas, se preocupando somente em fazer o bem, isto é, respeitando as diferenças. O Lions Clube Internacional externa e materializa a sua luta pelos direitos humanos, mantendo a ajuda às comunidades, liberando subsídios através da Fundação Lions Internacional. A LCIF financia projetos humanitários ao redor do mundo
e presta socorro no momento da catástrofe. E nesses tempos de pandemia, a LCIF liberou mais de 6 milhões de dólares em nível mundial para o combate ao Covid-19. E ao Brasil, liberou 200 mil dólares para o combate ao coronavírus, que foram distribuídos aos distritos brasileiros. Outra relação de lá internacional com os direitos humanos são as 5 causas globais que auxiliam as pessoas das comunidades. Diabetes. Nós servimos para reduzir a prevalência do diabetes e melhorar a qualidade de vida daqueles diagnosticados. Visão. Nós servimos as comunidades para deter a cegueira evitável e aprimorar a qualidade de vida das pessoas que estão cegas e são portadoras de deficiências visuais. Desde que Helen Keller nos inspirou a defender a causa em 1925, servimos e defendemos os cegos e portadores de deficiências visuais. E passado quase um século depois, os leões continuam incondicionalmente nesta longa missão e nobre missão. Né? Meio ambiente. Nós servimos para proteger e restaurar de forma sustentável o nosso meio ambiente, para melhorar o bem-estar de todas as comunidades. A terra sustenta a vida humana. Vimos como uma boa gestão de recursos naturais pode melhorar a qualidade de vida e aumentar o engajamento em nossas comunidades locais. Nosso ambiente é mais do que um pano de fundo, é a nossa casa. E os leões estão comprometidos em cuidar disso. Fome. Nós servimos para garantir que todos os membros da comunidade tenham acesso a alimentos nutritivos. Câncer infantil. Nós servimos para ajudar aqueles afetados pelo câncer infantil a sobreviver e a prosperar. Assim, Lions International continua com sua nobre missão de servir as comunidades, auxiliando e respeitando os direitos humanos, que nada mais é que respeitar as pessoas e as diferenças. Meu muito obrigado a todos. Língua portuguesa. Última flor do Lácio, inculta e bela, segundo Olavo Bilac. Quando se trabalha mais do que esperam de você, os resultados são extraordinários. Com esta citação do presidente da Associação Internacional de Lions Club, o coreano companheiro Jung Yoo Choi, desejo que os participantes, que irei citar nesta parte do protocolo sócio-leonístico, sintam-se como se homenageados fossem por ele. Governador Carlos Eduardo Schaeffer, do Distrito LC1, berço do leonismo brasileiro, organizador e responsável por este fórum, por meio do seu Instituto de Desenvolvimento de Liderança. O seu sucesso é o nosso sucesso. Um importante componente que não posso deixar passar em branco. Eu, com muita honra, sou nascido no município de Piraí, cujo Lions Club integra o seu distrito LC1. Council Chairman Eduardo Jacó, presidente do Conselho de Governadores do Distrito Múltiplo LC. Minha reverência e continuado sucesso para você e o DMLC que você está conduzindo. Patrono deste fórum, PDG Fernando da Silva Mota, firmo uma certeza ao citá-lo. Feliz aquele que reconhece a sua instituição, mais feliz ainda aquele que por ela é reconhecido. Uma citação para mim muito especial. PDG João Roberto Moreira Alves, coordenador deste evento, amigo e companheiro do Colegiado Harmonia, ano leonístico 1998-1999, último do Brasil, Brasil Uno, que me proporcionou este privilégio. Primeira e segunda vice-governadora, companheira Leão Vera Maria da Costa Mota e Pulucena Pereira Medeiros Malta da Silva, respectivamente, a certeza da utilidade do evento nas suas preparações.
palestrantes que foram escolhidos e designados para as apresentações dos temas, em face dos seus conhecimentos e competências, os meus cumprimentos e reconhecimentos. Dirigentes e associados dos clubes de serviço, dos quais sou afiliado da Associação Internacional de Lions Club, embaixador da equipe de ação global e membro efetivo do Comitê de Honra do Distrito Múltiplo LB e do Distrito LB3, e ainda presidente do Lions Club de Brasília Metropolitano. Integrantes de entidades públicas e privadas, dirigentes de estabelecimentos de educação e cultura, professores, a minha reverência, estudantes, autoridades civis, militares, eclesiásticos, líderes interessados nas relações lusófonas dos países que utilizam a língua portuguesa: Brasil, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e o Timor-Leste. Minha família leonística das nações acima citadas, onde o leonismo aproxima as soluções daqueles que têm maiores dificuldades em alcançá-las e que Deus permitiu que escolhesse como minha. Família que, como a daqueles que aqui se dedicam a buscar os melhores resultados para os assuntos programados, é como uma árvore que possui galhos diferentes, mas que a raiz é a mesma, o Lions. Há muito tempo saúdo os companheiros com este jargão e fiquei muito feliz com a mensagem do presidente Naresh Agarwal, uma vez que ele foi buscar para o seu texto, escrito em sânscrito, a expressão Vasudhaiva Kutumbakam, que quer dizer o mundo é uma família, e complementou que para o mundo ser uma família, nós, os mais de 1.400.000 leões, temos que fazer as nossas partes, e não há melhor lugar para praticar direitos humanos que em nossa família leonística. Meus senhores, minhas senhoras, o Distrito LC1, com o objetivo de reafirmação das relações lusófonas, aprovou a realização dos fóruns dos países da língua portuguesa e, após o êxito dos eventos em 2013, 2015, 2017 e 2019, resolveu promover mais um, que terá como tema central Lions e os direitos humanos. Outra intenção é evidenciar as ações positivas realizadas nos campos da educação, da cultura e em programas humanitários que existem entre os países da língua portuguesa. Mais uma vez, Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. E a aceitação do português como língua oficial da Organização das Nações Unidas, que hoje não o é. Destaque-se que o Lions esteve presente por meio do seu fundador, Melvin Jones, e do seu presidente internacional na constituição da Organização das Nações Unidas, colaborando, face os seus propósitos e códigos de ética, na elaboração da Carta das Nações, que criou a citada organização. Isso é o testemunho que estávamos lá, os leões do mundo, inclusive nós lusófonos, que criou o vínculo que é preservado até os dias de hoje. Em 1947, quando completamos 30 anos de existência, a ONU, reconhecendo o valor e a credibilidade da Associação Internacional de Lions Club, concedeu a ela o privilégio de fazer parte efetiva dos seus quadros, concedendo uma cadeira efetiva na Agência Econômico-Social, a ECOSOC. Em 1948, jamais integrada aos trabalhos da Assembleia Geral, o Lions participou da adoção, no dia 10 de dezembro, da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Daí, a escolha desta data para a realização deste fórum, para que possamos celebrar a relevância dos direitos humanos e as ações do Lions realizadas. E, como já lembrado, também realizada pelos países lusófonos. Como exemplo, e me valendo da implacável história, vou citar a atuação do representante do Brasil, o imortal Austrésilo de Ataíde, naquela ímpar Assembleia Geral,
que contou com a presença dos nossos representantes. O Lions é partícipe da luta diuturno da comunidade mundial por intermédio dos seus propósitos: criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos do mundo e promover os princípios do bom governo e boa cidadania. Os leões do mundo, segundo o presidente Bob Collor, são uma família trabalhando para proporcionar felicidade aos outros e criar paz e compreensão entre os povos. É o nosso maior legado de paz mundial, de segurança mundial e felicidade mundial. Nós distribuímos amor, que é a síntese dos direitos humanos. Em 10 de dezembro de 1948, em Paris, foi proclamada pela ONU, como dissemos, a Declaração dos Direitos do Homem, um dos mais importantes documentos da humanidade. Eu digo, a lenta e fatal bomba de destruição na Guerra Fria, quanto à queda do Muro de Berlim e à dissolução da União Soviética. Uma vez que mostra a prevalência do ser humano sobre o Estado. O poder emana do povo e para o povo. Lá estavam presentes, atuantes, o Brasil, a língua portuguesa e o Lions. O Lions pelo seu fundador, Melvin Jones, e seu presidente internacional, Eugênio Braille, representantes do maior clube de serviço do mundo, influenciado com a missão da filosofia leonística de criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos do mundo. Seu propósito primeiro. Pelo Brasil, vamos reavivar, pela língua portuguesa, o imortal Austrégésimo de Ataíde, que se pronunciou mais de 30 vezes, inicialmente discordando da redação que definia o homem como dotado de consciência e razão pela natureza, dizendo que era uma expressão ateísta, naturalista, negativa frontal das convicções religiosas dos povos, traindo a própria ideia de fraternidade da civilização cristã unida por Deus. Propôs a chamada emenda brasileira, ou seja, a manifestação da língua portuguesa. O homem criado à imagem e semelhança de Deus é dotado de consciência e razão, o que provocou mais discussões filosóficas e o Lions presente. Foi aí que surgiu a terceira redação, com o apoio do Lions, efetuada por Eleanor Roosevelt, que foi aceita e votada. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidades e direitos. São dotados de razão e de consciência e devem agir uns em face aos outros com espírito de fraternidade. A ética leonística presente. Austrégésimo confessaria mais tarde que não esperava que a emenda brasileira fosse aceita, mas queria que a expressão pela natureza fosse eliminada como foi. Todos nós, leões, lusófonos, temos consciência de que os princípios que estabelecem os direitos fundamentais do homem foram realmente, se os direitos fundamentais do homem fossem realmente observados e alcançados, o mundo seria muito melhor, de paz e fraternidade entre os povos, como desejamos nós, os leões. O campo da história é muito amplo. Porém, existe apenas uma história, na qual estão embutidas um sem número de versões, como esta, que são autônomas, como é do nosso entendimento, sendo o seu registro uma condicionante ímpar, sem o que ela perde e torna-se passível de deformações. Daí, minha satisfação em trazê-la neste Fórum Leonístico, oportunidade que me foi dada a honra de compartilhar conhecimento ao discorrer sobre o Lions e os direitos humanos. Muito obrigado, minha família leonística. Muito obrigado, Distrito LC1. Muito obrigado, Distrito Múltiplo
LC. Que alegria e emoção participar deste momento juntamente com todos vocês. Alegria por ampliar conexões, afinidades históricas e culturais com países da língua portuguesa. Emoção pela lembrança louvável de homenagear uma pessoa maravilhosa, um amigo leal, pai de família amoroso, um homem inteligente, dedicado companheiro, professor dinâmico, amigo de todas as horas, como patrono deste meritório fórum. Fernando Mota, em memória, nosso amigo para sempre. Saúdo o dinâmico governador do Distrito LC1, companheiro Carlos Scheffer, o PDG João Roberto Alves, coordenador deste Fórum Virtual do Lions nos países da língua portuguesa, a quem cumprimento pela escolha do tema Lions e os Direitos Humanos, tema muito relevante. Saudações à família Lions e Léo. A questão dos direitos humanos assumiu novas dimensões decorrentes da Segunda Guerra Mundial, em meados do século XX, com a emergência dos regimes totalitários. Ao final do conflito, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, aprovada em 1948, assume pretensões globais e procura articular os direitos civis e políticos aos direitos econômicos, sociais e culturais, estabelecendo sua universalidade, indivisibilidade e interdependência. Incorporou-se ao direito às liberdades também os direitos econômicos, sociais e culturais. Nos anos seguintes, a Declaração Universal e também vários pactos e convenções foram ampliando a abrangência de tais direitos, que abrange o direito ao meio ambiente não poluído, a uma qualidade de vida saudável, o direito à autodeterminação dos povos, ao progresso, o direito à paz e a outros não mais restritos a indivíduos ou a grupos específicos, mas sim a toda a coletividade. Declarar os seus direitos não é fato perceptível a todas as pessoas e, consequentemente, que esses direitos não são reconhecidos por todos. Toda pessoa, toda organização social e, de modo particular, o poder público estão comprometidos com o respeito e a promoção dos direitos de todas as pessoas. O reconhecimento dos direitos humanos é uma conquista e permite aos cidadãos gozar de condições para alcançar sua qualidade de vida. Até o momento, os direitos são reconhecidos, porém muitos não são exercidos. Repito, todas as pessoas têm que respeitar e reconhecer os direitos humanos, para que seus próprios direitos sejam reconhecidos e respeitados. As organizações são agentes fundamentais nesta luta, fazendo com que transformem-se ações em políticas públicas. E como membros de uma organização internacional, surge a necessidade de nos perguntarmos: a serviço de que estão nossas estratégias e nossas ações? Para além de nossas melhores intenções? E com nossa Associação Internacional de Lions não é diferente. Para a maioria das pessoas do mundo, a vida é muito difícil. A desigualdade social é grande. A opressão, a violência estão presentes no dia a dia. Em síntese, milhões de pessoas ainda não desfrutam dos direitos humanos como conteúdo efetivo em suas vidas. Pior ainda, são vítimas de violações desses direitos. Temos esperanças pela garantia desses direitos, mas os abismos que separam as pessoas são imensos, comprometendo a efetivação dos direitos e dos valores proclamados. As ações do Lions no campo dos direitos humanos, tema que me foi solicitado para abordar, não é pequena. E como o tempo é curto, vou então exemplificar em 12 situações algumas ações realizadas pela nossa Associação Internacional através de seus associados nos clubes. E gostaria que você se imaginasse no lugar do outro nas ações dos Lions mencionadas. 1. Aceitação da diversidade. Todo ser humano tem o direito de ser em todos os lugares, reconhecido como pessoa perante a lei, sem qualquer distinção. Somos uma associação composta por homens, mulheres e jovens, oriundos dos mais diversos países, com línguas e biotipos diferentes. Aceitar e respeitar as diferenças é primordial nesta era da globalização. A diversidade é hoje tema dos institutos de liderança. Você já foi discriminado alguma vez? Você já sofreu algum preconceito? 2. Combate à fome.
Inúmeras campanhas são realizadas pelos clubes de Lions para minimizar a fome nos bairros pobres. Quantas e quantas cestas básicas são entregues pelos nossos leões e léus aos mais necessitados? Pergunto, você já passou fome alguma vez? 3. Questões relativas à saúde. Erradicação de doenças com campanhas visíveis, importantes, como a campanha contra o sarampo, a prevenção do câncer e da diabetes, destacando-se a luta pela preservação da visão. Você já esteve doente alguma vez sem nenhuma assistência? 4. Meio ambiente. O cuidado com a preservação do meio ambiente destaca-se como uma das metas do milênio e de Lions Clube Internacional, procurando criar e fortalecer uma cultura de sustentabilidade e responsabilidade. O ex-presidente Tan foi muito feliz com uma campanha Plante uma Árvore e foi muito bem sucedido. Você já realizou alguma atitude para um mundo mais sustentável? 5. Educação. Como o ser humano é um ser inacabado, sabemos da importância da educação como direito humano. Lions atua também através do Lions Quest, aprimorando a educação dos jovens. Ex-presidente Madden também e Linda evidenciaram muito a importância da educação. Creio que nenhum de nós sentiu o drama de pessoas que não podem ler um jornal ou um cartaz por ser analfabeto. 6. Cartaz da Paz. Envolvendo jovens, crianças de todo o mundo que expressam seus pensamentos em relação a este tema tão importante, a paz. Tão necessário hoje em dia, onde milhares de clubes participam envolvendo a comunidade. Você já participou de um conflito mundial com ausência de paz? 7. Construção de moradias. Enquanto diretor internacional e através de um pedido da governadora do meu distrito LD5, companheira Esther Giraldi, fizemos uma solicitação à LCAF, presidida na época pelo companheiro Mahendra Marassuria, de $100 mil e construímos 14 casas numa vila denominada Vila Lions. Alguma vez você já dormiu embaixo da ponte por falta de um lar? 8. Igualdade de gênero. No mundo todo está sendo evidenciada esta ideia. Participamos de uma reunião na Organização das Nações Unidas, onde o Lions e a ONU assinaram um pacto para promover a igualdade de gênero. Até onde esta ideia está sendo absorvida pelos nossos leões, pelos clubes de Lions, pela nossa associação internacional? Cabe a vocês fazerem essa análise dentro de seus clubes, de seus distritos e de Lions Internacional. Eu já fiz. E você, mulher, que preconceitos já enfrentou pela ausência da igualdade de gênero? Não é fácil. 9. Violência doméstica. Outro tema muito discutido que fere os direitos da mulher. Neste caso, a LCI tem uma participação marcante através de subsídios para a realização de simpósios para as mulheres. Participei de muitos seminários e conferências onde a violência contra o sexo feminino também é objeto de discussão. Se você já foi alvo de violência doméstica, teve alguma proteção e apoio? 10. Direito à informação. Mesmo que parcial, através do site, de aplicativos, de reuniões virtuais, a consolidação dos direitos humanos em muitos países é difícil e a violação dos mesmos é prática comum. Portanto, importantíssima as informações que obtemos. Exemplo, recentemente, abuso de autoridade, como constatamos pela televisão, com relação à agressão de policiais a um homem negro. Outras vezes, a um agente de empresa. Pergunto, você já se sentiu incapaz de entender alguma coisa por falta de informação? 11. Meios de comunicação. Sabemos que a mídia também exerce importante papel em situações diferenciadas e o marketing está sendo evidenciado, também por LCI, de diversas maneiras. E por que não enfatizar também? Você tem consciência da importância dos meios de comunicação para conhecimento das notícias e sentir-se parte do mundo que o rodeia? 12. A representatividade política, com participação de membros do Lions. Você já experimentou em algum momento a importância da representatividade política para atingir os objetivos? Então, constatamos, meus amigos, que as ações do Lions no campo dos direitos humanos é bastante grande.
Estabeleçamos um paralelo. Vivenciamos uma pandemia, a Covid-19, que é um problema novo, mas a desigualdade social é um problema muito antigo. Segundo opiniões, a desigualdade mata muito mais do que o coronavírus, e não só no Brasil, mas em muitas partes do mundo. Quem tem menos condição socioeconômica tem menos recursos, tem pior acesso à saúde, reside com muitas pessoas em casa, muitas vezes sem trabalho, não tem orçamento para se alimentar. O Dia dos Direitos Humanos, comemorado atualmente no dia 10 de dezembro, e por isso a realização deste fórum nesta data, é uma excelente oportunidade para celebrar e promover o pleno respeito a todos os direitos humanos, por todos, para todos e em todos os lugares. Reforça a importância de lutar por ações concretas para a garantia de todos os povos e não somente de algumas pessoas e nações. Desde 1950, nesta data comemoramos o Dia dos Direitos Humanos. São 70 anos após a ONU oficializar a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que contou também com a participação do Lions, e é um dos principais documentos internacionais, em especial na proteção dos direitos humanos em âmbito global. Qual o artigo mais importante dos direitos humanos? O poderoso artigo 1º. Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Vivenciamos o século XXI. Por favor, leiam e releiam a Declaração dos Direitos Humanos. Dispam-se de preconceitos e verão que o caminho a percorrer é grande para o respeito aos direitos humanos. Muitas portas foram abertas, porém a maioria permanecem fechadas. Discurso é discurso. Atitude é atitude. Façamos a nossa parte. Muito obrigada. Todos, especialmente ao nome de João Roberto Alves, pela sua iniciativa, pela sua coragem e, essencialmente, pela sua determinação e capacidade de organização para a realização deste fórum. Também saudar o governador do LC1, o Carlos Eduardo Scheffer, quem eu tive o privilégio e o prazer de tê-lo no curso de governadores no mês passado, fevereiro, em São Carlos, e de uma forma muito especial ao meu amigo, é uma saudação eterna para o nosso saudoso Fernando Mota. Que Deus o tenha em descanso, e é de facto uma perda imensa para todos nós, para mim especialmente, mas estou certo para todos vós. E um beijinho grande para a Vera Mota, a nossa primeira vice-governadora e futura governadora do LCU. Também as minhas felicitações para o companheiro Eduardo Jacob, presidente do Conselho do Distrito Múltiplo LC, e dos meus amigos diretores, o diretor em exercício, o Marciano Silvestre, o Luís Geraldo Figueira, a Rosane Yankee, que terminou há pouco a sua apresentação. As ações o tema que está proposto, as ações do Lions no campo dos direitos humanos, é um tema aliciante, mas ao mesmo tempo pode-se considerar uma boa provocação. É que o nosso código de ética tem muito bem definido a nossa orientação como seres humanos e a vivência entre todos nós, independentemente da cor, da raça ou continente que se habite. Nos objetivos da Lions Internacional está consubstanciada toda a dinâmica que tem servido a nossa orientação e comportamento. Criar e fomentar um espírito de compreensão entre os povos da Terra. Promover princípios de bom governo e cidadania. Interessar-se ativamente pelo bem-estar cívico, cultural, social e moral da comunidade. Mas devemos também ter presente que nos mesmos objetivos da Lions Internacional também temos que atender ao seguinte: promover um fórum para a livre discussão de todos os assuntos
exatamente como estamos aqui a fazer hoje, todos nós, de interesse público, excetuando o partidarismo político e o sectarismo religioso. E é aqui que muitas das vezes se pode chocar com algumas das ideias e dos conceitos sobre o que é os direitos humanos e a liberdade de cada um. Por isso, na nossa declaração de missão, temos dar poder aos voluntários de servir as suas comunidades e necessidades humanas, fundar a paz e promover a compreensão mundial através dos Lions Clubs. Neste processo todo, onde nós temos nos desenvolvido e temos crescido, é muito importante sempre ter presente que este é um processo que exige muita diplomacia, bom senso e respeito recíproco no contínuo desenvolvimento da nossa instituição. E os seus 63 anos da nossa existência são o garante de que a nossa luta tem valido a pena e é reconhecida pelas Nações Unidas e por praticamente todos os países do mundo como muito importante. Portanto, eu sinto muito feliz por esta iniciativa. Tenho estado desde sempre em praticamente todos os fóruns luso-brasileiros realizados no Brasil e continuarei a estar, enquanto Deus me der vida e saúde, a defender este princípio. Através da língua, nós podemos fortalecer muito mais. Portugal é um país que está situado na Europa, mas nós temos a grande nação, a grande pátria que é o Brasil, que nos enche de imenso orgulho, nos enche de imensa nos dá muita força e muito entusiasmo e nos gera dinâmica para podermos todos juntos e com todos que estão espalhados na África e na Ásia, nós temos a língua portuguesa praticamente por todos os continentes, fazermos algo de mais dimensão, ou seja, deixando a pandemia, quando o vírus nos deixar definitivamente, agora já começou o processo da vacinação, pelo menos na Inglaterra já começou, é uma grande esperança para todos nós e esperemos que muito em breve nós nos possamos juntar todos. Neste momento, o Roberto tem ideias de poder, este ano próximo, se Deus nos ajudar, e com certeza vai ajudar, nos reunirmos todos, e então Portugal seria a casa para nos receber, de braços abertos e de coração aberto, para podermos desenvolver toda esta dinâmica de amizade, de boas relações e de fortalecer todo o nosso ciclo de vida, porque isto, no fundo, é um ciclo de vida que cada um de nós vai tendo. Parabéns a todos, muito obrigado por tudo e Feliz Natal, porque ele já está breve, Feliz Natal para todos, estejam felizes e esperemos que o próximo ano nos possa dar aquilo que nós este ano perdemos, e é os afetos, aquilo que se pode dizer, o touch me, porque sem o contacto pessoal é muito difícil. É uma solução, mas não é a solução ideal. A solução ideal é nós podermos estar presentes e podermos partilhar das amizades e do conforto de estarmos todos uns com os outros. Muito obrigado. O último bloco desse nosso primeiro dia do encontro virtual vai dar um destaque a um aspecto que ultrapassa as nossas barreiras da comunidade lusófona oficialmente, porque existe a comunidade dos países de língua portuguesa que congrega as nações signatárias de um documento que é importante para todos os povos e que soma realmente esforços nessa direção. Mas nós temos que são, inclusive, parceiras nesse trabalho, que podemos destacar a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que tem também uma brilhante atuação, já participou, inclusive, de fóruns anteriores, mas nós temos, além disso, outras entidades que preservam a língua portuguesa. E a língua portuguesa, nós temos 260 milhões de pessoas que falam o português.
e não falam só nesses países. Nós temos alguns países, várias comunidades, que são comunidades de língua portuguesa, que já foram ações do domínio português, mas que hoje não têm a massa crítica de integrar essas, porque algumas delas não são nem países. É o caso que nós vamos destacar nesse último bloco, a presença, e queremos agradecer imensamente a participação do professor Aurozimbo Xavier. Ele é presidente da Sociedade dos Órfãos de Goa. Goa é uma área da Índia, onde Lions tem uma presença significativa. Temos vários clubes de Lions em Goa, inclusive clubes integrados por pessoas de língua portuguesa, descendentes de portugueses que presidem até esses clubes. Mas nós teremos esse prazer de ouvir. É uma exposição bastante detalhista, bastante rica, que mostra a realidade daquela região e mostra realmente a realidade, a preservação do idioma. É importante que nós tenhamos a preservação do idioma e essa contribuição é uma das experiências bem-sucedidas de preservação. Nós vamos passar ao nosso professor Xavier, que fará essa sua exposição e, com isso, logo após, teremos o encerramento dessas ações de nosso primeiro dia. Então, uma boa apresentação, professor Xavier. Saudações a todos os participantes deste Fórum dos Países da Língua Portuguesa. E parabéns ao Lions Club por essa magnífica iniciativa na realização deste fórum, porque acho que esta iniciativa é digna de louvor, porque é um assunto muito prático e garante uma sustentabilidade nas relações lusófonas. Acho também que é uma magnífica iniciativa porque vai contribuir certamente para que o português seja incluído como uma língua oficial na Organização das Nações Unidas. Gostaria de agradecer ao professor João Roberto Alves por me ter convidado para participar neste fórum. Sou responsável pela Sociedade Lusófona de Goa, que é uma sociedade que pretende estabelecer e aprofundar as relações entre Goa, Índia e os países e as regiões lusófonas. Sou também responsável pelo Centro Cultural Brasileiro em Goa, que foi fundado recentemente e pretende focar essas relações lusófonas também no contexto do Brasil. No nosso site podem ver todas as recentes iniciativas e eventos que temos organizado, seja na Sociedade Lusófona de Goa, como no Centro Cultural Brasileiro. E verão que tivemos uma importante colaboração com instituições relevantes do mundo lusófono na organização desses eventos. Uma pequena introdução a Goa. Sabem que Goa foi uma colónia portuguesa de 1510 até 1961. Durante esses 450 anos, o Goa foi praticamente o centro cultural, religioso, administrativo e até militar do vasto império português no Oriente, que ia de Moçambique até o Japão. E Goa teve
nesse contexto, também um vice-rei. O Brasil também teve um vice-rei em Salvador, mas Goa teve um vice-rei e depois governadores que tinham responsabilidade em Goa por esse império português no Oriente. Em 1961, como também devem saber, Goa foi anexada na União Indiana e, a partir dessa data, o português deixou de ser a língua oficial de Goa, passando a ser o inglês e a língua oficial, e a língua de Goa foi, desde então, desde 1961, o Konkanin, que é a língua vernácula de Goa, e o Maratha. Então, desde 1961 até agora, o português tem sido mais ou menos marginalizado. Não digo oficialmente, na prática não teve aquela relevância que teve como língua oficial antes de 1961. Então vamos ver agora, e esse é o cerne dessa apresentação, o que é que aconteceu com a língua portuguesa entre 1510, quando Goa tornou-se oficialmente a colónia portuguesa, até os dias de hoje. Temos então, como disse, duas fases importantes, uma como língua oficial, que vamos agora abordar rapidamente, e depois a língua portuguesa que não é oficial, depois de 1961. O que é que aconteceu com a língua oficial entre 1510 e 1961? Infelizmente, não aconteceu muita coisa. E não aconteceu muita coisa porquê? Porque os portugueses centraram-se bastante na implementação da língua portuguesa ao nível das elites. E as elites em Goa, normalmente as elites são, em termos de números, são sempre pequenas em qualquer parte do mundo. E as elites de Goa estavam ou estão ainda restritas ao sistema de castas. Então, quando os portugueses chegaram em 1510 a Goa, os missionários que vieram com o pessoal administrativo e os militares portugueses, esses missionários entraram em contato principalmente com os brahmanas de Goa. E por que os brahmanas? Porque os brahmanas constituíam, e ainda em parte constituem, a elite de Goa. E eles sabiam que no sistema de Goa, da Índia em geral, então, no século XVI, o sistema praticamente que era uma sociedade agrícola, nas aldeias e nas pequenas vilas, quem mandava, digamos assim, em termos espirituais, era o Brahman, ou era o padre Brahman. Então, os portugueses missionários, que eram normalmente jesuítas, em primeiro lugar, eram inteligentes e entraram em contato com os Brahmanes. Tentaram convencer os Brahmanes a passarem para a religião católica e, com isso, praticamente inculturarem a língua portuguesa. Isso aconteceu sucessivamente de 1510 até o regime de Pombal em Portugal, quando as ordens religiosas começaram a ser proibidas e praticamente os missionários, quase todos eles, tiveram que sair de Goa
as ordens religiosas pouca importância tiveram. Então, de 1510 até mais ou menos o século XVIII, o português foi difundido particularmente pelos missionários e particularmente ao nível das elites da casta brahmana, particularmente. Infelizmente, isso continuou também depois do século XVIII. Significa que, pelo menos de 1510, no mínimo até o século XVIII, eram poucos os que falavam português. Quantos, não se sabe, eram escolas paroquiais, eram as escolas de catequese, eram as universidades que já existiam em Goa, que foram fundadas, já uma universidade, ou colégios jesuítas que foram fundados e que ensinavam o português. Então, a religião misturou-se um bocadinho também com a língua portuguesa e restringiu-se à elite da casta brahman. Depois do século XVIII, mais ou menos, até a implantação da República em Portugal, em 1910, pouco se fez pela língua portuguesa, porque as ordens religiosas já não existiam, tinham dificuldades e houve, de facto, também o forçar da língua portuguesa no sistema republicano, o forçar um pouco mais abrangente para fora das ordens religiosas ou da catequese, e com isso, no século XIX e inícios do século XX, no fim da monarquia e no sistema republicano, a partir de 1910, houve um pouco de forçar do alargamento, digamos assim, da língua portuguesa a outras camadas de população que não fossem da elite. Apesar disso, apesar da criação das escolas públicas no fim da monarquia e no início da República, a partir de 1910, apesar da criação das escolas públicas, de um liceu, da escola de medicina e tudo isso onde se praticava o português continuou restrito às elites e pouco mais. Chegamos então, depois de 1910 e dos inícios do sistema republicano, aos meados do século XX, onde houve um empenho um pouco maior para a implementação da língua portuguesa. E é nessa fase, desde mais ou menos 1910 até 1961, quando Goa foi ocupada pela União Indiana, que temos alguns números respeitantes a quantos falantes existiam ou existem em Portugal, em Goa. Então temos números aproximados de cerca de 8.000 falantes de português até 1961. Teremos talvez outros tantos, mais 8.000, cerca, tudo aproximado, de pessoas que estiveram na escola primária e têm conhecimentos de português, mas não são propriamente falantes do português, em termos de que usam ou tiveram o português como língua mãe, mas compreendem alguma coisa, como funcionários públicos tinham
compreender e saber os documentos, ler e escrever um bocadinho os documentos, mas pouco mais ultrapassou esse número de 8.000 falantes em português. Se nós imaginamos, ou digamos, temos em conta que foram mais de ou quase 450 anos da convivência com Portugal e com a língua portuguesa, 8.000 para uma população atual, ou digamos assim, até 1961, uma população de cerca de 600.000 goeses, 8.000 em 600.000 goeses é muito pouco para 450 anos. Eu não quero aqui discutir ou abordar o tema do porquê desse fraco número de falantes depois de 450 anos de convivência com Portugal. Mas talvez, rapidamente dito, um fator foi muito importante, que é o de que Goa tinha uma cultura própria, milenar, antes dos portugueses chegarem, com a sua língua, com a sua religião. E quando vem uma nova língua e uma nova religião, numa sociedade que já tem a sua cultura, a sua identidade e a sua língua, é muito difícil que o penetrar dessa nova língua nessa nova região. E é o que aconteceu, acho que é uma das principais razões da dificuldade de implementação da língua portuguesa em 450 anos em Goa. Então, é só para realçar de que realmente o resultado de 450 anos de convivência de Goa com Portugal em termos de língua não foi realmente um sucesso. Eu diria até que foi, no contexto global, pelo menos estatístico, no número de pessoas que falam português, foi um fracasso. Bem, depois de 1961, agora vamos passar para outra fase. Depois da ocupação de Goa pela União Indiana, Goa tornou-se um Estado federal, um Estado federal dentro da Índia e com sua autonomia a certos níveis, como autonomia cultural, certa autonomia financeira e assim por diante, o que não contribuiu para o português, porque o português não era a língua oficial depois de 1961. Mas também não contribuiu no contexto político para a difusão, ou pelo menos manutenção, da língua portuguesa. Por quê? Porque entre 1961 e 1974, Portugal não reconheceu a anexação de Goa na Índia, com o que a língua portuguesa começou-se a perder, não era a língua oficial, nem era apoiada pela Índia, nem por Portugal. Portanto, até o reconhecimento oficial de Portugal de que Goa foi integrada na Índia, que foi em 1974, nada se fez pela língua. Depois de 1974, depois do restabelecimento das relações diplomáticas de Portugal com a Índia e reconhecimento por parte de Portugal de que Goa foi integrada na União Indiana, começou a haver uma aproximação entre a Índia, Goa e Portugal, no contexto de apoiar a língua portuguesa em Goa, de difundir a língua portuguesa em Goa, mas ainda tudo muito incipiente, porque de 1974
até o ano de 2000. Primeiro houve a implementação do acordo cultural entre Portugal e a Índia, depois o estabelecimento, a criação do consulado de Portugal na Índia, depois a Fundação Oriente veio e abriu uma delegação em Goa, depois o Instituto Camões veio e criou uma dependência em Goa. Tudo isso arrastou-se de 1974 até mais ou menos o ano de 2000. Não quero entrar aqui em detalhe sobre as exatas datas, mas nesse período houve um avanço paulatino no sentido de reforçar a língua e a cultura portuguesa. No entanto, nesse período de tempo de 1974 até o ano 2000, mais ou menos, o foco foi nas relações entre a Índia e a Portugal e as instituições portuguesas. Ficou de fora a lusofonia, que durante essa fase, nesses anos, também tinha os seus inícios depois de que uma série de colónias portuguesas tornaram-se independentes e Portugal queria, juntamente com essas colónias, criar uma comunidade mais global, um tipo de Commonwealth portuguesa, pelo menos em termos culturais, e com o que nós temos depois, mais ou menos, no finais do século XX, início do século XXI, a criação e a implementação e o reforço da lusofonia a nível global. Essa lusofonia tem a sua instituição, como sabem, e inclui todos os países que se tornaram independentes, principalmente depois de 1974, e o Brasil, e a nossa sociedade formou-se também há cerca de 10, 12 anos e começou a apoiar essa ideia de lusofonia e a colaborar com os países lusófonos, com Portugal, com o Brasil, para implementar, reforçar, apoiar a língua e a cultura portuguesa e a lusofonia em Goa. De 2000 até hoje, 2020, apesar desses esforços que foram feitos por todas essas instituições portuguesas e brasileiras também, como o Consulado do Brasil em Bombaim, a Embaixada do Brasil em Delhi e a Embaixada Portuguesa em Delhi, com o apoio dessas instituições, a língua portuguesa começou a tornar, digamos, alargou-se mais, espraiou-se mais, não só a nível oficial, que se restringe mais ou menos como língua secundária em algumas escolas secundárias de Goa, mas também ao nível universitário. Na Universidade de Goa já existe um curso de mestrado em Língua e Cultura Portuguesa, coordenado pelo Instituto Camões. Existe também um leitor de português na Universidade de Goa. Vamos ter um leitor do Brasil na Universidade de Goa. E esse conjunto de iniciativas e apoios levou a um alargamento de estudantes e interessados de português em Goa. No entanto, o número de estudantes
no seu total, não aumentou significativamente. Devemos continuar a ter cerca de 8.000 falantes de português, normalmente de geração com mais idade, os que têm mais de 40, 50 anos, os falantes em português concentram-se nessa faixa etária e pouco mais. Os mais novos, eles pouco falam português, entendem alguns pouco, não sabem ler muito bem, escrever, são capazes, são muito rudimentar. Então, o número de falantes de português, seja da faixa etária de pessoas com mais idade, e os restantes, os jovens, quase que não falam português. Quem for a Goa, visitar Goa, vai ver que quase ninguém fala português, tirando alguns que têm mais idade. Bem, o que fazer com essa situação? Eu acho que essa iniciativa do Lions Club, como algumas outras, essa iniciativa é muito importante, porque o Lions Club é muito prático, não tem a faceta burocrática que as instituições têm. O consulado português, o brasileiro e a embaixada empenham-se profundamente, e o Instituto de Camões, em dar seguimento para aprofundar e alargar o espectro da língua portuguesa em Goa. Mas sempre são instituições, como todas as instituições no mundo inteiro, as instituições oficiais são mais pesadas, reagem mais dificilmente, reagem mais lentamente, e o Lions Club não tem essa dificuldade. Então, essa faceta do Lions Club devia ser utilizada para, na Índia e em Goa, aprofundar, ou alargar, ou empenhar-se na língua e cultura portuguesa. Nós, a Sociedade Lusófona de Goa, estamos empenhados, e podem ver no nosso site, extremamente empenhados em que Goa seja uma plataforma de difusão da língua e cultura portuguesa, não só em Goa, como na Índia e talvez até na Ásia. Queremos ser um pilar importante, queremos ser uma espécie de plataforma giratória, uma plataforma de apoio, uma plataforma de congregação de esforços para que, juntamente, em conjunto com as outras instituições lusófonas, possamos promover a língua portuguesa e a cultura lusófona, seria mais, não é mais a cultura portuguesa no sentido restrito da palavra, a cultura de Portugal. Toda a cultura portuguesa tem a sua raiz em Portugal, sem dúvida, mas, entretanto, são culturas lusófonas, cultura de Timor, de Angola, Moçambique, Brasil, que são importantes. Queríamos aproveitar para, com o apoio dessas instituições, mas particularmente instituições como Lions Club, que não são burocráticas, que não são pesadas, que não são muito complicadas, para implementar e utilizar Goa como plataforma para difundir a língua e a cultura portuguesa em Goa e na Índia, e talvez um pouco dar o nosso contributo na Ásia inteira. Muito obrigado por eu ter tido a oportunidade de explicar um pouco, muito resumidamente, nesses 10 minutos, que me foram disponibilizados gentilmente pelo vosso fórum. Muito obrigado e espero ter uma colaboração com o Lions Club em Goa muito brevemente, naquilo que nos for possível. Estamos sempre à disposição.
disponham de nós e desejo muitas felicidades nas vossas atividades para implementar a cultura lusófona. Muito obrigado e boa sorte. Agradeço a participação de todos neste primeiro dia do nosso fórum e declaro suspenso os trabalhos até a data de amanhã.